E aí, meninas, estou aqui com vocês para conversar sobre essa formação do Escrever, Comunicar e Ser, tá? Tenho aqui o planejamento e tenho aqui o PowerPoint. Então, vou abrir aqui ladeando, que é para ficar mais fácil de a gente discutir, tá? Seguinte, aqui do lado esquerdo está a programação, do lado direito está a apresentação. Eu vou articular um e outro para ver se eu consigo ajudar melhor a compreender essa proposta. Então, de forma geral, a coleção Escrever, Comunicar e Ser, ela propõe um trabalho com foco na escrita, porém sem desprezar os, os outros aparatos da linguagem, né? Que o objetivo é comunicar e ser. Então, escrever para comunicar, escrever e comunicar para ser. Então, a gente vai relacionar a produção textual a esse aspecto da escrita, ou seja, é um recorte. A escrita nessa coleção, ela é um recorte da produção textual. O foco é ela, é o escrever. Porém, não se despreza nesta coleção as demais semioses. Não se despreza nesta coleção o contexto, né, a linguagem e o funcionamento da linguagem em si. Então, tendo isso em vista, a proposta dessa formação, dessa segunda formação, é escrita na escola, uma visão integradora, cujo objetivo é promover reflexões acerca da integração entre as modalidades escrita e oral nos processos de construção e compreensão de textos. Então, a gente tem aqui a reflexão entre a escrita e a oralidade, mas numa compreensão maior, né? É o processo de produção textual. E aí, com isso, esse é o momento inicial em que a gente vai apresentar, reforçar a proposta da coleção, apresentar o objetivo e os pontos da pauta, que tem integração, o levantamento de sentidos, o estudo, a análise de atividade e o encerramento, seguido da avaliação e da frequência. Com isso, passamos à próxima parte da pauta, que é o momento de interação. Aqui no momento de interação é proposto uma atividade com o Quick Draw. Aqui está o link na programação, no planejamento. É uma atividade muito simples, você vai solicitar que os professores, neste link, desenhem. É simples isso. Olha, se o foco é escrita, por que eu vou começar desenhando? Porque nesta coleção não se despreza as demais semioses e a relação da cultura, da vida, da linguagem para esse processo de escrever. Então, a gente vai começar provocando os professores a essa produção, que é um processo de produção, e eles vão produzir rapidamente para ver se a inteligência artificial reconhece o que eles desenham. Então, isso é só um momento de interação para falar desse processo de desenhar. Isso para abrir o precedente para a gente falar de comunicação. Porque se a gente for parar para pensar, lá na antiguidade, nas cavernas, né, a comunicação era feita por desenhos. E aí depois se desenvolveu a comunicação oralizada e, por sequência, o alfabeto, portanto, a escrita. E aí o levantamento de sentidos vai começar com essa pergunta: por que nos comunicamos? Aqui tem a sugestão de exibir o vídeo, né, de pedir que eles assistam, mas o vídeo vai tratar justamente disso. Tá aqui o link. No fim, a gente vai também levar essa provocação, né? Como nos comunicamos? Além do mais, existem outras perguntas que podem ser feitas para levar adiante essa discussão sobre como e por que nos comunicamos. Isso para a gente poder fazer esse momento inicial do estudo, né? Levantamento de sentidos. Na sequência, a gente vai para o estudo em si. Esse estudo, como a gente está propondo no objetivo a escrita numa perspectiva integradora, então o estudo vai tratar dessa integração. Então a gente vai ter
3 momentos distintos nesse estudo. Um momento em que a gente vai falar de linguagem e realidade, tomando como pressuposto a própria BNCC. A gente vai falar de como a análise linguística entra nesse processo, e aí vamos culminar na relação entre linguagem e pensamento, ou seja, como a linguagem modela o pensamento. Isso aí são 3 fases desse estudo. Nessa fase inicial do estudo, a gente vai ter o aspecto geral da produção textual, né, na perspectiva da linguagem. Veja que essa citação inicial traz o seguinte: linguagem e escola. Linguagem e escola constituem realidades indissociáveis. Então, a gente está tratando linguagem como realidade e escola como realidade. Então, a gente está trazendo esses dois aspectos, linguagem e escola, como realidades. Realidades que não se separam. Então, nessa perspectiva, a gente vai levar o resto do estudo. Então, a gente vai trazendo aqui outras falas sobre linguagem, e aí você vai perceber, nesse momento, que tudo que eu tenho aqui no PowerPoint, eu vou ter aqui no planejamento. Então, toda a parte do estudo, ela está ponto por ponto mostrada. Slide 6, 7, 8, tudo comentadinho para te orientar sobre o que fazer em cada uma dessas horas. Então, a gente tem aqui as fases da produção escrita, segundo a BNCC, isso para poder a gente ir mostrando, esse planejar, produzir, revisar, reescrever, para a gente também fazer um link com o próprio material, que o tempo todo a gente tem que estar resgatando o material em si, para essa discussão não ficar só lá no campo das ideias. Aí a gente vai trazendo a parte, né, dessa relação linguagem e realidade, e aí chega aqui no exemplo, uma atividade que é do livro do 4º ano. Paulo, mas a série que eu vou trabalhar não é do 4º ano. Ótimo, não tem problema, porque aqui, esse momento é o momento do 4º ano. É só um trecho do excerto que foi tirado para servir de base para a discussão. Então, aqui nesse momento, você vai fazer o quê? Levar o professor a relacionar essa proposta com esses aspectos de planejar e produzir conforme cita a BNCC. Para depois você aprofundar na relação da escrita, trazendo a escrita como uma tecnologia importante na escola, né, mas que deve ser vista em articulação com os outros saberes. Para afinar esse primeiro momento do estudo, a gente vai trazer essa imagem que está aqui no PowerPoint, que é a relação leitura versus escrita. Que não vai ser nem versus, né? Porque a gente está falando de integração, então vai ser leitura e escrita. Então, a gente vai, nesse momento, ver que a escrita e a leitura, elas são faces que se interrelacionam, que uma reforça a outra, né? Então, considerando o que foi conversado até o momento, peço que os professores comentem sobre essa relação. E aí a gente vai aprofundar, né, para chegar noutra atividade, noutro print de atividade, no qual a gente vai pedir os professores que tentem relacionar o que foi dito aqui nesse template 15, né, que é ler e escrever são processos indissociáveis, a leitura favorece a tomada de consciência, potencia a capacidade de representar o real. Então, a gente vai trazer aqui nesses prints o olhar do professor para o seguinte aspecto. O que a gente percebe no suporte, quando a gente chega lá nas perguntas, a gente vê que o que está no suporte não vai servir como cópia e cola na resposta. Ou seja, a pergunta que é formulada não faz com que o estudante recorra ao suporte de forma a encontrar nele exatamente o que precisa para colocar lá na resposta. O suporte vai servir de ponto de partida. É um ponto inicial de uma reflexão. E aí a gente vai chamar a atenção dos professores que o tempo todo nesse material a proposta é essa. O que se traz como suporte, ele dispara reflexões. Ele não serve
de forma direta a um trabalho de localizar na materialidade textual aquilo que é explícito. Então, é um trabalho de implícitos, é de leitura de implícitos. Então, eu leio o que está para conseguir outras coisas. Então, vai ser sempre nessa perspectiva. Com isso, a gente vai avançando, vai mostrando, né, todo esse movimento, fazendo relação, pedindo que os professores sempre façam relação e citem exemplos do material a partir das atividades que eles já trabalharam. E aí a gente chega nessa hora ao que a gente trata como conhecimento explícito da língua. Aqui é o conhecimento metalinguístico, é a própria gramática em si. Nesse momento, a gente entra no mérito da análise linguística. Por quê? Se eu estou trabalhando com um material que põe foco na escrita, então é muito natural que eu entre no mérito da análise linguística. Contudo, a gente vai, nesse estudo, ver como essa análise linguística é tratada nesse processo de ensinar a escrever. Porque aqui a gente não vai olhar para a escrita apenas do ponto de vista da regra. A gente vai tratar a escrita, desculpa, a gente vai tratar a análise linguística do ponto de vista da sua funcionalidade social. Ou seja, como que essa análise linguística acontece socialmente, ou seja, o que leva a aqueles padrões. Por quê? Porque quando a gente pensa no que, na regra, enquanto produto de uma vivência, a gente consegue ampliar mais o leque de trabalho com a escrita. E aí a gente vai ver mais ou menos como é que isso é feito. Então, eu estou aqui no slide 18, que começa trazendo, né, desculpa, que a abordagem da escrita não pode ser dissociada da reflexão sobre o funcionamento da língua, ou seja, a gente não pode falar de escrita sem falar de gramática, né? Sem falar de análise linguística. Contudo, como é que a gente vai falar de análise linguística, né? Pela perspectiva que o Pocente traz de que as gramáticas, e aí quando ele usa o termo gramática, ele está se referindo mesmo a esse movimento de análise linguística. Então, as gramáticas explícita ou implicitamente tratam das relações entre a língua e o mundo, ou seja, ele vem reforçando aquilo que já vem sendo falado sobre o próprio processo de escrever. Lembra que a gente começou relacionando linguagem com realidade, escola com realidade, porque linguagem e escola são realidades que não se dissociam. Pronto. Então, a língua, que é um produto da linguagem, né? Vamos pensar a língua portuguesa, ela não vai se dissociar do mundo. Ou seja, ela não é uma coisa artificial, ela é uma coisa natural, ela é um produto natural do nosso funcionamento enquanto mundo. E aí o Pocente vai asseverar isso daí dizendo que cada língua é uma visão particular de mundo. Então isso é muito importante, por quê? Porque isso vai justificar a maneira como nós, brasileiros, lemos a realidade. Ou seja, nossa língua portuguesa nos leva a ter um comportamento X. A língua árabe leva as pessoas a terem um comportamento Y. Não estamos falando de certo e errado. Estamos falando de que cada língua é uma visão particular de mundo. Então, por exemplo, os sistemas de parentesco, com o nome das cores, são bastante diversos conforme as diferentes línguas. Inclusive o uso dessas cores. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, aqui no Brasil, qual é a cor do luto? Preto. Na China, qual é a cor do luto? Vai ser outro, não é preto não, ou é branco ou é vermelho, é uma coisa assim. Depois vocês pesquisam aí para a gente não ficar falando besteira. Só não é o preto. Eu não tenho lembrado se é o branco ou se é o vermelho. Mas isso é só um tutorial, então eu posso ter a dúvida. E aí, mas aí outra coisa, a questão da posição da escrita, por exemplo. No Ocidente, nós escrevemos da esquerda para a direita e lemos também da esquerda para a direita, de cima para baixo. No Oriente, se escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo, mas da direita para a esquerda. Então, essa perspectiva é dada pela língua. E isso você vai ver mais lá na frente, que é a terceira fase do estudo, está relacionada inclusive à forma de pensar. Então,
A forma como eu lido com a minha língua natural, a minha língua materna, ela se relaciona com a forma como eu escrevo e também da forma como eu penso. E a gente vai vendo isso gradualmente. Aí vai aqui o Pocente trazendo outros exemplos. E aí ele culmina aqui no que eu chamei de curiosidade linguística, né? Ele não traz questão, não. Eu botei aqui para ilustrar esse momento da nossa formação. Então, o que o Pocente traz sobre a língua dos indígenas Xetá? Ele diz o seguinte: para o conceito de comer, nós, usuários da língua portuguesa, temos o verbo comer. Então, se eu vou comer carne, eu uso comer. Se eu vou comer bolo, eu uso comer. Se o alimento é um mingau, é comer. Se o alimento é carne de cobra, é comer. Os indígenas Xetá são diferentes. Para este conceito de comer, eles vão ter verbos diferentes. Depende do que eles estão comendo. Por exemplo, se vão comer carne de tamanduá, aí tem uma palavra específica, que aqui eu vou ler igual como eu leio em português, vavá. Se vão comer carne de animal agressivo, jururi, jururi. Se vão comer carne de animais que vivem na água, tipo peixe, pocai. Se eu comer carne, é comer. Se eu comer peixe, é comer. Mas eles não, é pavavá ou pocai. Vai diferenciar. Se eu vou ingerir líquido, aí tem pronto, é um verbo. Lá nos indígenas Xetá, é um verbo. Então, isso tudo tem a ver com cultura, tem a ver com vida, tem a ver com a linguagem própria. Então, a língua deles faz com que eles tenham uma visão diferente da realidade. E aí a gente encerra esse momento fazendo essa provocação. Conforme essa descrição da língua indígena, como podemos relacionar a realidade e a linguagem? Né? Isso tudo para encerrar esse segundo momento do estudo, que está todo relacionado com o primeiro. Aí a gente vai convidar os professores para o terceiro momento do estudo, que a gente nem precisa estar falando que é momentos. Nós, formadores, sabemos que é momentos, mas a gente vai levando eles. E aí a gente convida nesse momento eles entrarem nesse experimento. O que é o experimento? Eles vão olhar para essas imagens e vão organizar essas imagens numa progressão temporal. Pronto, vão fazer isso. Você vai dar um tempinho, vai pedir que eles digitem no chat ou que eles abram o microfone e falem, né, como que eles organizariam. Então, aqui nós temos uma imagem de um bebê recém-nascido, de um bebê de colo, de um garoto, de um homem e de um idoso. Então, provavelmente a organização vai ser do jeito que eu falei aqui, né? Nós temos o bebê recém-nascido, depois o bebê de colo, depois o garoto, depois o homem, depois o idoso. Isso é a relação. Agora, como que nós vamos organizar isso daí? É de cima para baixo? É da esquerda para a direita? É da direita para a esquerda? É de baixo para cima? Então, além de citar bebê menor, bebê maior, menino, homem, senhor, além de citar isso, ainda vai dizer em que ordem. Porque justamente você pode dizer assim, quando você estava organizando isso, como foi que você pensou em montar, em dispor isso tudo aí no papel? É da esquerda para a direita? É de cima para baixo? É da direita para a esquerda? Ou não tinha ordem? Você pergunta sobre isso. Justamente para que para que eles percebam aquilo que você já falou. Que a gente que é usuário da língua portuguesa, morador do Ocidente, organiza o pensamento dessa forma. É sempre da esquerda para a direita. E aí, na sequência, você vai dizer como falantes de outras línguas organizaram essas mesmas imagens. E aí a gente vai mostrar como falantes de inglês, falantes de língua hebraica e os falantes de uma comunidade aborígene na borda oeste do Cabo York, no norte da Austrália. São os Kriuk-Tauri. Você vai mostrar como que eles organizaram isso daí. Esse pessoal aqui é uma galera diferenciada. Para você entender melhor quem são essas criaturas, eu vou mandar para vocês
um texto que eu baixei da internet, é um relato curto entre aspas, né? Porque tem bem 4 páginas. É um relato de uma experiência que foi feita com eles, tá? Com esse povo, que começa pedindo simplesmente para eles dizerem, apontarem para o norte. Né? O experimento começa assim: pedir aos Kiyutaori para apontar para o norte, e eles apontam sem nenhuma dificuldade. Aí essa mesma pesquisadora chegou numa conferência onde tinha intelectuais do mundo inteiro e pediu para eles apontarem para o norte. Muitos não fizeram e os que fizeram demoraram para fazer e muitos erraram. Ou seja, para eles é muito fácil apontar para o norte. Nós já somos mais, né, a gente já tem mais dificuldade. Isso tem a ver com linguagem. E isso faz o quê? Modela o pensamento. Quando eu mandar esse texto, vocês vão ler e vocês vão perceber melhor como é que é essa organização mental deles a partir dessa perspectiva de língua que eles têm. E aí eles vão, aí aqui nessa parte, que aí o foco é só esse experimento. Essa parte aqui vai mostrar como que eles organizaram. Porque eles não têm uma definição fixa para organizar os eventos temporais. A gente, quando vai organizar os eventos temporais, é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eles não, eles dependem da posição em que eles estão. Então, isso também é uma perspectiva de língua. Ou seja, se para organizar os eventos temporais vai depender da posição em que eu estou, isso quando eu sou o Kiyutaori, se eu for escrever, vai ser a mesma coisa. E aí a gente vai lendo só para poder fortalecer aquela ideia de que a forma como o idioma que falamos molda a nossa forma de pensar. Vai fortalecer isso daí. Então, para quê? Porque a gente precisa dar ênfase ao estudo da análise linguística. Por quê? Porque estudar a gramática, vamos usar um nomezinho bem básico, estudar a gramática nos ajuda a pensar. O contrário também é verdadeiro. Pensar sobre a língua, análise linguística, nos ajuda a conhecer a língua, metalinguagem, e nos ajuda a produzir melhor nossos discursos, escrever melhor, falar melhor e nos comunicar melhor. Então, é nessa percepção aí que a gente vai trabalhar. E, para finalizar esse meio de estudo, a gente faz a relação disso tudo com a educação. Esse parágrafo aqui todinho já faz isso. Leu, PT saudações. Isso encerra o momento de estudo. E aí a gente chega na parte de análise da atividade, conforme tinha lá na programação. Esse é o momento do estudo, da formação, que você, formadora, vai adaptar ao seu caso. Esse slide que eu estou mandando e esse planejamento que eu estou mandando é um só para nós todas. Contudo, se você vai trabalhar só com o primeiro ano, você vai ficar com a análise só do primeiro ano. Aqui eu botei a análise para os 5 anos letivos que tem aí, do primeiro ao quinto. Se você não vai usar todos, você fica só com os que você quiser, tá? Você pode ficar só com o da... Não, né? Você pode não. Você vai ficar só com os que você quiser. Ok? Então, tá aqui, ó, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Foi o que eu fiz. Coisa muito rápida, por quê? Porque aqui no PowerPoint só vai ter uma base. O resto que tem que fazer são os professores. Então, qual é a proposta? Segundo tem aqui no plano, a proposta é: apresente a atividade a ser analisada, relacione com a teoria apresentada e pergunte como o professor em situação de planejamento pode ampliar as condições de ensino e aprendizagem a partir do que o material proporciona. A ideia é a gente pegar a atividade e pensar junto com eles. Nessa hora, os professores devem estar com o material em mãos. Para quê? Para que a gente possa fazer uma coisa dialógica. O que tem aqui no slide é só uma tela, com algumas perguntas. Porque o grande lance é o professor abrir este material e respondendo essas perguntas e pensando na forma de planejamento. E aí a gente vai ajudando na medida do que a gente pode. Gente, vamos pensar que a aula vai ter o quê? 50 minutos. 50 minutos dá tempo de fazer o quê? Vamos lá, vamos pensar. O que é que está proposto aí
nas sugestões e orientações para o professor. Eu tenho um caderninho de sugestões para o professor. O que está proposto aí? Como é que a gente pode desmanchar isso em um planejamento bem ativo, considerando essa relação entre linguagem e realidade, considerando que a forma como eu trabalho a língua portuguesa vai modelar o pensamento das crianças, vai tornar este pensamento mais plástico e vai fazer com que elas tenham melhor desempenho na escrita de suas propostas. Aí a gente vai, né, tudo nessa perspectiva aí. E aqui no planejamento tem umas sugestões, tá? Que eu coloquei como provocações e sugestão. A sugestão de sugestão, né? Vocês vão lendo e vão vendo aí o que é viável para vocês citarem para os professores, tá? Mas aqui a proposta é fazer com que eles façam seus planejamentos, com que eles possam sugerir tópicos para usar no próprio planejamento. Aí, com isso, a gente encerra esse momento de análise e a gente vai para o encerramento da formação com esse convite. Vamos desenhar novamente. Lembra que a gente começou a formação no Quick Draw, não é? A gente começou desenhando, então a gente vai terminar desenhando. Só que essa proposta aqui é um desafio maior do que aquele primeiro. Lá a gente estava desafiando a rede neural, né? A gente estava desafiando a inteligência artificial. Aqui a gente vai desafiar a nós mesmos. Então, você vai pedir que os professores. Você vai pedir que os professores peguem papel e lápis, apenas isso, papel e lápis. Você vai dar 3 segundos, 3, 1, 2, 3, para eles desenharem um relógio. Você vai dizer assim: pega papel e lápis, pegou, massa. Pronto. Desenha um relógio, 3 segundos. Valendo. 1, 2, 3. Pronto, terminou o tempo. Terminou o tempo e acabou. Pede que eles mostrem o desenho que fizeram. E aí você vai printar a tela nessa hora. Vai printar por quê? Para guardar ali e comparar com o próximo print que você vai fazer. É para mostrar a eles o antes e o depois. E aí você vai pedir que eles mostrem, ligando as câmeras, né? Vai fazer o print. Na sequência, você vai pedir para eles pegarem outro papel e dessa vez canetas coloridas, lápis coloridos, adesivos e o que mais quiserem. Você vai dizer que eles vão desenhar um relógio. Dessa vez, você vai explicar que esse relógio é de pulso, é para uso de mulheres e é uma edição especial da Mondane. E o que mais vocês puderem inventar. Vai dizer que é para uma edição de Natal, uma edição de luxo, para o Dia das Mulheres, enfim, para o Dia das Mães, enfim, o que vocês quiserem inventar. E aí você vai deixar eles à vontade, eles vão ter 3 minutos para desenhar este outro relógio. Ao final desses 3 minutos, encerra, aí eles mostram, e aí você vai fazer o print para você colar lá na hora. Você cola ali no PowerPoint, você abre um PowerPointzinho, na hora você compartilha a tela dele, comparando as duas fotos. Até aqui mesmo na apresentação você faz isso, você abre eu vou até abrir logo, uma tela em branco, um slide em branco, só para você fazer essa cópia e cola das duas imagens, que é para mostrar para eles o antes e o depois. Depois você vai perguntar qual relógio eles mais gostaram e por que gostaram desse relógio. Aí você vai conduzir uma conversa sobre condições de produção e motivação, para poder a gente encerrar esse assunto, né, encerrar essa formação, fazendo um link que este material se propõe a favorecer condições mais expressivas de produção, condições mais conscientes de produção, para que as crianças consigam compreender a relação que há entre escrever, comunicar e ser. E aí, por isso, ele parte sempre de aspectos da realidade para gerar motivação. Porque quando eu produzo de verdade, eu produzo melhor.
E aí, encerrou esse assunto, parte para a avaliação e a frequência lá na plataforma, daquela maneira que nós já conhecemos. E é isso, gente. Eu encerro por aqui este vídeo eterno. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E tamo junto.